Olá! Como vai você? Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Loren Mendes, consultora financeira e idealizadora do método Gestão Financeira para Casais. Eu ajudo casais a realizar seus sonhos através do planejamento financeiro. E hoje, nesta live, vamos falar do tema Eu amo o dinheiro, mas não sou correspondida. Então, quero começar falando de uma enquete que eu fiz ontem, no meu Instagram, que eu fiz a seguinte pergunta: mito ou verdade? Só sendo rico para conseguir guardar dinheiro? Fiz essa enquete, muitas pessoas responderam e eu achei interessante que a resposta ficou no seguinte: 82% das pessoas que responderam falaram que é mito e 18% falou que é verdade. Então, o que eu tenho aqui para te dizer sobre isso? Que realmente, gente, é mito, né? Qualquer pessoa consegue fazer reserva financeira, independente da renda da pessoa. Eu, nesses meus muitos anos aí de experiência, no mundo financeiro, eu cansei de ver pessoas com uma situação financeira mais restrita, fazendo um bom planejamento, conseguindo guardar dinheiro, e muitas vezes pessoas com situação financeira mais favorável não conseguiam guardar nada, pelo contrário, acaba usando aí, inclusive, dinheiro do banco e tudo mais. Então, gente, é mito. Não interessa quanto que você ganha, se você ganha pouco, se você ganha mais ou menos, se você ganha muito. Se você fizer uma boa estratégia, você com certeza consegue fazer, sim, reservas financeiras, né? Então, teve uma outra pergunta que eu fiz, aí foi pergunta mesmo, que eu fiz no Instagram, e eu fiquei assim, achei interessante as respostas que eu recebi, porque todas as respostas foram para o mesmo caminho. Então eu perguntei qual é a maior dificuldade que a pessoa encontra quando pensa em fazer reserva financeira. E todas as respostas que eu recebi envolviam a palavra dívida. Então, todo mundo tá falando que era muito difícil ali guardar o dinheiro porque tinha dívida. Eu tenho dívida com isso, eu tenho dívida com aquilo. O que acontece? Claro que se você está devendo, que a situação já está mais complicada. Mas mesmo assim, é possível você fazer sim algum tipo de reserva. O primeiro passo é entender o porquê que você chegou ali. Por que hoje eu sou devedora? O que aconteceu? Foi uma situação atípica? Às vezes uma situação de desemprego, às vezes uma questão de saúde na família. O que te levou a ficar devendo, né? O que levou ali ao casal chegar nessa situação financeira tão incômoda? Então, o primeiro passo é identificar. Será que a gente está vivendo aí gastando mais do que ganha? Porque se você estiver vivendo gastando mais do que ganha, realmente o buraco só vai aumentar. Então, o primeiro passo é identificar. Quando a gente identifica o que aconteceu e traz aí para a realidade qual é o débito total, eu estou devendo quem, como que funciona, quais são aí as penalidades que eu sofro por estar ainda em atraso, quais são os riscos que eu corro, deixando tudo isso claro, eu consigo montar uma estratégia, inclusive, para acertar esses débitos que eu tenho aí com os credores. E uma das estratégias que atende aí muitas pessoas, gente, eu tô falando aqui de forma genérica, tá? Então, eu dou alguns exemplos e nem sempre o exemplo que eu dou vai ser o ideal para você, tá? Cada caso é um caso, mas existem muitas situações em que o casal pode sim fazer uma reserva financeira, guardar ali um dinheiro durante um tempo e fazer depois uma proposta de pagamento à vista para o credor. Para o pagamento à vista, em muitas situações, você consegue bons descontos, tá? Claro que a gente tem que avaliar uma série de questões em relação a isso, né? Se aquilo ali não vai te causar nenhum prejuízo maior, né? Se aquilo ali não vai te atrapalhar em outras situações, em outras questões, mas é possível. Você pode fazer, por exemplo, uma renegociação com seus credores para pagar parcelado e pegar um valor que você ainda assim consiga fazer uma reserva financeira mensal, mesmo que seja muito pequena.
Porque se você consegue fazer uma reserva, mesmo que pequena, isso evita que situações futuras, né, aí inesperadas, te levem de novo aí para uma situação de inadimplência. Então, mesmo que seja lá um pouquinho, você vai lá pagando seus compromissos, pagando suas renegociações e vai colocando um pouquinho lá para um fundo emergencial. Você vai ver que o resultado é bem interessante, tá? Mas assim, voltando ao tema da live, né? Eu amo dinheiro, mas não sou correspondida. Eu identifiquei aí nesses anos todos meus, né, no mundo financeiro, que existem basicamente 5 perfis de pessoas, né, de casais, quando a gente fala da questão de juntar dinheiro, né, de guardar dinheiro, de fazer reserva financeira. E eu vou listar aqui para vocês esses 5 tipos, tá? O primeiro tipo é o que eu acabei de comentar, que foi da enquete, que são os casais que estão endividados. Então, realmente é difícil, não é fácil, mas dá para usar uma estratégia para que a pessoa consiga sim fazer uma reserva financeira, por menor que seja, até para ir uma situação futura, fazer uma proposta de pagamento à vista e resolver ali as pendências, tá? Eu coloquei esse aqui então para falar em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos aqui o casal, gente, esse aqui que eu vou citar é a minoria da minoria, tá? Mas existe. Então, são os casais que tem lá a vida financeira toda na ponta do lápis. Então, sabe tudo, anota tudo, tá tudo muito justinho, tudo certinho, só que não encaixa mais nenhum tipo ali nem de despesa, nem de investimento ali no orçamento mensal do casal. Não tem mais ali de onde tirar, tá tudo assim muito justinho. O que eu te digo? Inclusive para esses casais é possível fazer reserva financeira. Talvez não seja possível fazer reserva financeira ali todo mês, ter aquele compromisso todo mês de guardar um dinheiro. Mas é possível utilizar de outras estratégias. Por exemplo, eu posso guardar, né, que seja numa conta separada para eu não ter acesso ali naquele dinheiro, se for o caso, mas eu posso sim guardar tudo que eu recebo extra. Se eu sou funcionário de uma empresa, recebo hora extra, por exemplo, toda hora extra que eu recebo eu posso guardar. Se eu sou um profissional liberal e eu tenho ali uma sazonalidade e em alguns meses eu vendo muito mais do que em outros, eu posso pegar aquela diferença ali e guardar. Então, mesmo que eu não consiga fazer todos os meses aquela contribuição para poder guardar, para poder fazer a minha reserva financeira, se eu tenho esse compromisso comigo de pegar o que é extra e guardar, você vai se surpreender com o resultado que você consegue atingir. Vou dar um exemplo meu, gente, um exemplo aqui. Quando eu entrei na faculdade, o meu dinheiro só dava para faculdade, pro ônibus e de vez em quando dava pro lanche, para mais nada. O que eu fazia? Eu já sabia que era aquilo ali, então não tinha nada, absolutamente nada de extra, né, dentro das minhas despesas. Mas o que eu fazia? Tudo que eu recebia de extra, então eu tinha hora extra, eu tinha férias, eu tinha 13º, né? Tudo que eu recebia de extra ia para uma conta que eu tinha, que era a conta da empresa anterior que eu trabalhava, e eu deixava aquilo ali guardado, então eu não contava com aquele dinheiro. Eu não conseguia fazer contribuições mensais, mas tudo que vinha, que era a mais, eu olhava quanto que era a mais, eu ia e guardava. Essa foi uma forma que eu utilizei para aquele meu momento de vida, que estava tudo muito justinho e que deu muito resultado. Então, até para quem tá muito certinho, gente, dá para fazer. Existem várias estratégias aí que o casal consegue se ajustar para isso acontecer, tá? Então, vou lá pro terceiro grupo. O terceiro grupo de perfis, né, de pessoas e casais, são os grupos que não conseguem guardar dinheiro. Só que eles não fazem ideia para onde o dinheiro deles está indo. Sabe aquelas pessoas que tudo que cai na conta vai gastando? Caiu muito, gastou. Caiu pouco, mas gastou? Não costuma faltar, não. Assim, enquanto tem dinheiro, gasta. Na hora que o dinheiro acabou.
Então, esse aí tem um grande grupo, né? Existe um grande grupo de pessoas que vivem mais ou menos assim. Eles não montam uma estratégia, um planejamento, eles não fazem ideia quanto que gastam. Se você vai perguntar ali, mas peraí, quanto que você gastou, por exemplo, com lanche no mês? Por exemplo, a pessoa não faz ideia. E quando você vai pegar ali, a pessoa muitas vezes assusta, tá? Para esse grupo de perfil, para esse perfil, né, para esse grupo de pessoas, o ideal, claro, primeiro a gente precisa levantar quais são as receitas e quais são as despesas da pessoa e ver tudo ali que pode ser ajustado, tá? Mas o ideal para esse perfil é que ele tenha um compromisso com algum investimento que ele pague lá junto do salário dele. Aquele dinheiro cai lá o salário, a renda da pessoa, e no mesmo dia já cai às vezes uma previdência, por exemplo, privada, um VGBL, um PGBL, dependendo de qual é o melhor para a pessoa. Aquele dinheiro já sai dali e vai para uma aplicação que a pessoa nem vê. Então, quando a pessoa vê o dinheiro, ela já sabe que aquele valor foi separado, só pode gastar aquilo ali. Isso dá muito resultado. Só que esse perfil de pessoa consegue, quando ela faz um planejamento financeiro bem feito, ela consegue, assim, otimizar muito, porque realmente a pessoa gasta sem saber. Deixa eu voltar aqui um pouquinho só para eu ver o que a Pamela tá me falando aqui, ó. Se eu tenho empréstimos e dívidas, faço reserva mesmo assim ou quito tudo antes? Pamela, depende. Você tem dívida em atraso ou você tem só os empréstimos que estão ativos e você tá ali pagando a parcela? Você pode me responder? Se você puder me responder aqui, aí eu já te respondo, tá? Enquanto a Pamela me responde aqui, eu vou dar continuidade. Então, esse é o terceiro, né? Eu falei do meu terceiro grupo de perfis aí, de pessoas e casais quando a gente fala de reserva financeira. Eu tenho aí um quarto grupo de perfil, né? De casais, que guarda quando sobra. Certo? Sabe aquela coisa? Foi lá, pagou todas as contas, fez tudo que queria no mês, sobrou, guardou. No mês seguinte, sobrou, guardou. Aí no mês que faltou, vai lá, tira do fundo, né, das aplicações, do valor de reserva que a pessoa fez e cobre o que tá faltando. Esse grupo também é um grupo expressivo, tá? Que não tem controle financeiro, que também não costuma saber quanto ganha, quanto gasta, e como não tem o hábito de gastar tudo que ganha, acaba sobrando ali uma beiradinha. Esse também é um perfil que dá para otimizar muito, dá para fazer assim um planejamento financeiro muito bacana, muito legal, dá para alinhar, para fazer reservas aí de diversas formas, para a pessoa usufruir aí, para a pessoa conseguir sonhos médios e sonhos grandes, né? Não só os sonhos pequenos aí do dia a dia, tá? A Pamela tá me respondendo aqui, são empréstimos ativos, né, Pamela? Então, depende muito, tá, da situação. É importante, no seu caso eu sei que você tem filhos, não é verdade? Se você puder confirmar aqui para mim. Quando você tem filhos, gente, você precisa ter uma reserva financeira, porque infelizmente a gente não sabe o que pode acontecer, tem situações aí esporádicas, pode, né, ter um médico, uma consulta, um remédio que seja caro. Então é importante que você tenha sim uma reserva financeira, mesmo que seja pequena, tá? Ela deu ok aqui, ela tem filhos. Mesmo que seja pequena essa reserva financeira. Isso evita que em uma situação grave você pegue lá um empréstimo a juros muito caros, às vezes um cheque especial, esses empréstimos que ficam liberados, né, na máquina, ou um parcelamento do cartão de crédito, que são juros muito caros. Então é interessante que você tenha uma reserva, mesmo que mínima, para te cobrir aí nessas situações, ok? Depois dessa reserva, tudo que for extra, vale sim a pena você antecipar as parcelas, mas você precisa avaliar o quê? Quanto que você ganharia se esse dinheiro tivesse guardado e quanto você tem de desconto se você antecipar, tá? No atual cenário que nós estamos, com taxa de juros baixa, provavelmente vai ser mais interessante você usar aí uma parte desse recurso sim para antecipar parcelas, tá? Porque a gente tá vindo de um cenário onde as taxas estavam altas, elas vieram caindo, então se você tem um contrato que é um pouco mais antigo, a tendência é que o seu contrato seja
mais caro, tá? E hoje a rentabilidade das aplicações aí em fundos de baixo risco, ela está menor do que estava no passado, tá? Se a gente tivesse num cenário oposto, tá? Vamos supor que você fez aí uma operação de crédito com as atuais taxas de agora, que estão super interessantes, e a Selic subiu, as taxas subiram, tudo subiu. E futuramente você tem aí um recurso aplicado, guardado, que está rendendo. Aí você precisa fazer a conta. Nem sempre vai valer a pena você liquidar pensando ali só nos juros, tá? No caso de financiamento imobiliário, quando você faz a antecipação de parcela, além dos juros do contrato, você deixa de pagar algumas tarifas. Você paga a TAC, que você paga todo mês, e 2 seguros, que é o seguro de vida de quem financiou, né? E o seguro do imóvel. Então, ali não é só os juros que conta, não, tá? Então, normalmente, financiamento imobiliário costuma valer a pena, tá? Mas no atual cenário, bem provável, não posso falar 100%, né, porque tem que olhar os números, mas é bem provável que seja sim interessante você usar uma parte da reserva para quitar. Mas não se esqueça de ter uma reserva financeira aí para emergências, ok? Ficou bem entendido, Pamela? Se você puder me dar um ok aqui, eu te agradeço. Então, pessoal, agora eu vou pro quinto e último perfil de pessoas e casais quando a gente fala aí de investimento. Esse aqui é um grupo também pequeno, mas que existe e que eu falo que muitas vezes as pessoas às vezes olham esses casais que tem esse perfil e acham que a pessoa tem uma vida financeira assim, nossa, aquele casal, ele ganha muito dinheiro, por que faz isso, por que faz assado, por que tá assim, por que tá assado, e nem sempre é isso. Então, o quinto grupo é o casal que faz um excelente planejamento financeiro, ele cria todas as suas reservas, ele faz um planejamento financeiro para viagem de férias, ele faz o planejamento financeiro para emergências, ele vive um padrão de vida inferior, um degrau inferior ao que a renda familiar permite. Então, esse casal, ele tem uma vida financeira que o sustenta em muitas decisões, né? Sustenta, às vezes, numa decisão de fazer uma transição de carreira, né? Sustenta em algumas decisões, às vezes, de trocar algum imóvel, por exemplo, que é um investimento mais caro. Então, às vezes, algumas pessoas têm a impressão de que um casal que tem esse perfil tem muito dinheiro e nem sempre tem. Às vezes, o que tem realmente é um bom planejamento financeiro que permite que o casal realize os sonhos, porque o planejamento financeiro é isso, gente. O planejamento financeiro, ele vem para nos ajudar a realizar os nossos sonhos. E quais são os nossos sonhos que o dinheiro pode realizar? Não é isso? Eu quero ter o sonho de uma casa. Eu vou fazer um financiamento? Ok, vou fazer um financiamento. E se enquadra ali na minha situação? Não enquadra na minha situação? Eu vou ter o risco aí de perder o imóvel por qualquer coisinha que acontecer no meio do caminho, eu não vou dar conta de pagar, por exemplo? Né? Eu vou fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem para Disney, gente, por exemplo, que é um sonho de muitas pessoas. Você vê aí pessoas realizando viagem para Disney, e você fala assim, gente, como que aquela pessoa conseguiu ir para Disney e eu não consigo? Né? Porque às vezes você sabe ali que aquela pessoa tem uma profissão que não paga tão bem, né? Aí você fala, mas como assim? Aquela pessoa foi? Gente, com planejamento. Um bom planejamento, ele te permite isso. Sabe uma conta que eu costumo fazer? Não para que as pessoas não usufruam, não, das coisas, né, que elas gostam, mas só para a pessoa pensar. Uma pessoa que tem um hábito de todo dia, na hora do almoço, tomar uma latinha de refrigerante, ela custa em média R$5 nos restaurantes, tá? Se todo dia ela toma uma latinha de refrigerante de R$5 e come um chocolate de mais R$5, só para fazer uma conta fácil. Come um chocolate de mais R$5, vamos pensar em 20 dias úteis no mês. Essa pessoa gasta de refrigerante e chocolate no mês R$200. E às vezes a pessoa fala que não tem como guardar dinheiro. Você entende? Não, mas tomar refrigerante é essencial. Mas será que tomar refrigerante todo dia, comer um chocolate todo dia é essencial?
Você entende que tem pequenas coisinhas que as pessoas não param para pensar, que às vezes é aquele buraquinho do navio que fica, a água fica saindo, né, do balde, vamos dizer assim, que você vai tentando encher o balde, só que você nunca consegue encher e você não descobre por quê, porque tem um buraquinho desse tamanhozinho que vai deixando aquela água, aquele dinheirinho escorrer. Então assim, gente, eu não tô falando para ninguém aproveitar, eu sou adepta de aproveitar a vida. A minha proposta dentro do meu processo de planejamento financeiro é que o casal viva os seus sonhos, que eles vivam a vida. Não é para o casal simplesmente parar de viver, parar de fazer tudo para poder juntar dinheiro, pensando só nos sonhos médios, só nos sonhos grandes. Não, muito pelo contrário. O que transforma a gente é o dia a dia. O que faz a gente andar para frente, o que faz a gente querer os sonhos maiores, o querer a gente melhorar, é o dia a dia, são os sonhos pequenos, são as pequenas realizações. É isso aí que nos deixa felizes, né? É isso aí que nos traz as alegrias, né? São as pequenas alegrias do dia a dia. Então não tô falando para vocês não fazerem isso, mas são pontos a observar. Será que todo final de semana eu preciso, por exemplo, ir num restaurante X, que é um restaurante mais caro? Se a minha condição financeira permite, se eu tô conseguindo fazer o meu planejamento, ok, tá tudo certo, mas e se não tá? Você entende? Então, existem esses pequenos detalhes que a gente precisa observar. Essas pequenas coisinhas, elas nos ajudam a entender e a ajustar o orçamento para a gente criar e realizar sonhos e desejos que são maiores. Você entende? E ponderar também, vale a pena investir nisso ou vale a pena investir nisso? Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui de sabão em pó, tá? Sabão em pó, não, sabão líquido. Eu fiz não vou falar marca não, mas eu comprei algum tempo atrás, eu comprei durante 2 meses uma marca de sabão líquido, porque ele estava bem mais barato, tá? Então o que eu pensei? Peraí, deixa eu ver se a qualidade for a mesma, se o resultado for o mesmo, eu tô economizando R$10 e eu gasto no mínimo 2 por mês, porque aqui, né, com 2 crianças não tem jeito, é muita roupa. Então o que eu pensei? Se esse for bom o suficiente, eu economizo R$20 por mês. São nessas pequenas coisas. No caso, eu fiz o teste, achei que não compensava, porque o resultado que o produto me entrega não era o mesmo do que o outro produto que é mais caro, então eu voltei a consumir o produto da marca específica que eu já consumia. Então, eu dei esse exemplo aqui, bobinho, do sabão líquido, para que vocês entendam que não é largar tudo, entende? É avaliar. Se eu tenho um produto que me entrega a mesma coisa que um outro, por que eu vou pagar 2x por um se eu posso pagar X pelo outro? Você entende? Agora, tem situações que não vale a pena abrir mão. Tem um comentário aqui da Fernanda, vou ler aqui para vocês. Excelente live! Precisamos observar as goteiras para que possamos realizar nossos sonhos. No início pode parecer difícil, mas mudanças de hábito envolve persistência e disciplina. Exatamente isso. No início, eu vou voltar ao exemplo lá do refrigerante. No início pode ser muito difícil a pessoa ter que escolher, por exemplo, consumir ou refrigerante ou chocolate. Por exemplo, se numa dieta, gente, é difícil, né? Pensa, quando você vai pensar só na questão do dinheiro. Então, se você começa a fazer, começa a ter persistência naquilo, na hora que você começa a ver os resultados, gente, dá muito ânimo ver o resultado. Quando você consegue ver que de pouquinho em pouquinho, você começou a gerar algo que é consistente. Se você tem dificuldade de ver o seu dinheiro na sua conta, por exemplo, né? Eu amo dinheiro, mas não sou correspondida. Abre uma outra conta em que você não vê o dinheiro, ou faça uma aplicação que seja bloqueada na mídia. Gente, todos os bancos têm isso. Todo banco tem. Você consegue lá pedir para que ele iniba a opção de você visualizar, para você não ficar tentado a usar aquele recurso ali.
Se é muito difícil ficar na mesma conta, abre uma outra conta. Existem diversos bancos que conseguem atender. Hoje a gente tem uma série de bancos digitais, né? Existe, para quem tem medo, gente, dos bancos, né, que não tem muito renome, vou trazer uma informação que muitas pessoas sabem, mas o Fundo Garantidor de Crédito, ele cobre até R$250 mil no caso da falência de um banco. Então, se você tem até este valor, mas tem medo de colocar o dinheiro em alguma instituição, que seja banco, até esse valor para um fundo que tem um fundo garantidor, você pode ficar tranquilo. O máximo que vai acontecer se o banco quebrar, que você vai demorar um pouquinho a receber, mas você vai receber, tá? Então, se é muito difícil para você ver aquele dinheiro todo mês guardado na sua conta, faça isso. Abra uma conta à parte. Converse com o seu cônjuge. Desenhe, né? Coloque tudo no papel. Veja ali como que vocês podem fazer para otimizar isso. Assuma um compromisso para o casal. Coloque no papel quais são os sonhos. Ai, meu sonho imediato. Vamos pensar, a gente tá acabando as férias, glória a Deus, né? Tá acabando as férias das crianças, para quem tem filhos, né? Depois de 2 meses. Mas ano que vem tem mais, dezembro tem mais. Então, se você viaja todo dezembro, que tal começar a fazer agora o seu planejamento financeiro para dezembro? Se você consegue se planejar financeiramente para dezembro, em agosto, julho e agosto, por exemplo, você consegue comprar passagens aéreas, hospedagens muito mais baratas do que se você deixar para comprar em novembro, por exemplo. E muitas vezes você não compra porque você não tem dinheiro para pagar em agosto, certo? Isso não acontece? Então, se você começar a planejar a partir de agora, você vai chegar em agosto já com algo lá definido. Você pode pegar em agosto, por exemplo, e parcelar lá por um período que até dezembro esteja pago. Então, senta com seu cônjuge, monta a estratégia, coloca no papel quais são as despesas reais. Não esqueça lá dos pequenos furinhos. Não esqueça, isso faz muita diferença, gente. No planejamento financeiro, você precisa colocar, no caso da mulher, por exemplo, cuidados pessoais. A mulher, ela vai no salão, a mulher, né, tem os cuidados pessoais, usa um produto para o cabelo, ela precisa de uma maquiagem. Então, ela tem uma despesa ali que tem que ser considerada e muita gente não considera. E na hora que a gente vai fazer, que a gente vai olhar lá, item por item, a pessoa às vezes leva um susto. Em 6 meses existe um custo com aquilo ali. Às vezes, dentro desse item, tô citando aqui a mulher, tá, gente? Porque é uma realidade minha, né? São produtos que eu uso, são custos que eu tenho. Mas às vezes é um itemzinho que tá lá, que você não sabe para onde que o dinheiro tá indo. Entende? Então, gente, o dinheiro foi feito para nos servir. A gente tem que respeitá-lo, né? E fazer com que ele nos atenda. Então, para isso existe o planejamento, para isso eu estou aqui, né? Quem quiser me fazer pergunta, pode me mandar o WhatsApp, pode me mandar aqui direct, pode me mandar e-mail. Todos os meus contatos estão na minha bio do Instagram, tá? Gente, eu tenho muita gratidão de estar aqui. Era isso que eu queria falar com vocês sobre os 5 perfis e sobre o mito ou verdade de ontem, né? Que é mito, gente, vou falar de novo, é mito. Não precisa ser rico para fazer reserva financeira, para guardar dinheiro. Todo mundo pode fazer, só depende de você, só depende do que você quer, do que você pode abrir mão e do seu foco e do seu objetivo. Tá bom? Vou deixar essa live gravada aqui, 24 horas no ar. Se vocês acharam interessante, mande aí para um colega, uma colega, vocês sabem que vai ser legal participar, né, disso aqui. Se vocês fizerem comentários também, depois eu vou responder, tá bom? Gratidão pela participação e um beijo aí no coração de todos. Até mais, tchau, tchau.